Salve, salve, minha galera! Passando para fazer um giro de informações por aqui. O Ceará pode e deve ter problemas no seu time titular e diante do Palmeiras. Dieguinho, dúvida. Richardson também, a gente não sabe se vai para o jogo. Fernandinho lesionado e também tem mais informação sobre contratação. Surgiu ontem o nome de um colombiano, a promessa, um jogador que está no futebol da Europa. Vamos fazer o giro sobre isso e conferir tudo direitinho aqui no Ceará Mil Grau. Cuida! Salve, salve, minha rapaziada, Caio Recine por aqui para fazer mais um giro de notícias rápido aqui no Ceará Mil Grau. Antes de tudo, pedir para que você taque o dedo no like, ajuda demais a gente, o nosso trabalho é chegar cada vez mais alvinegros, e o pessoal entender, o YouTube, o algoritmo do YouTube entender que a galera tá gostando aí do nosso conteúdo e entregar cada vez mais pessoas, beleza? Chega junto, também se puder, taca o dedo aí no hype, nova função do YouTube, que ajuda demais a gente. É de graça, não custa nada e você fortalece demais nosso trabalho. Cuida. E bora lá, rapaziada, falar sobre Ceará e Palmeiras, tá? A gente vai falar sobre possíveis problemas que Léo Condé deve ter para formar o seu time titular, cara. São dois titulares atualmente que não devem estar no jogo, podem não estar no jogo. Primeiramente, Richardson aí. O Richardson saiu com dores, né? Preocupou muito. Saiu até com um semblante bem chateado mesmo, porque voltou há pouquíssimo tempo de lesão, conseguiu no jogo passado voltar de fato como titular, mas saiu lesionado do jogo diante do Flamengo e realmente, aparentemente, não deve ter condições de ir para esse jogo contra o Palmeiras. Infelizmente, é uma peça que eu acho fundamental, principalmente no jogo fora de casa, no jogo diante do Palmeiras, que a gente tem que fechar a casinha, se defender bem. Vinha muito bem o Richardson, né? Era atualmente capitão no nosso time, mas realmente, pelo que a gente sabe, e até saiu recentemente notícia, da Luiz estava fazendo live aqui e falou dessa condição do Richardson, realmente não deve conseguir ir para o jogo diante do Palmeiras. E além dele, tem o Dieguinho também, rapaziada. O Dieguinho também saiu do jogo sentindo algumas dores, e aí tá com CK alto, é um dos principais jogadores do nosso meio campo, é um dos caras que é um dos principais jogadores, se a gente for falar em relação à constância na nossa temporada. Então, mais um baita desfalque que o Ceará deve ter no seu meio campo. Em detrimento disso, o que Léo Condé deve fazer? Não tem tantas opções, né? Como a gente já fala aqui, vídeo após vídeo. Precisa contratar, mas pelo que a gente viu, o Ceará não dá mais como prioridade a contratação de um volante no mercado. Então, o Ceará, o que tem hoje de opção é Lucas Lima, Fernando Sobral, se quiser, pode testar ali o Matheus Araújo mais recuado, até mesmo o Mugni, mas eu acho que não vai ser o caso. Eu creio que o Condé, principalmente antes desse Palmeiras, deve manter a trinca de volantes. E aí, eu acho que o meio-campo, se de fato se confirmar que não vão para o jogo Richardson e Dieguinho, cara, muito preocupante. Dois baitas desfalques mesmo, assim. Devem entrar Sobral e Lucas Lima. E aí é mais um daqueles episódios dessa sequência de rodadas pesadíssimas agora, finais, que a gente tem que levantar as mãos para o céu, pedir para Deus para que dê tudo certo. Claro, o Ceará já demonstrou competitividade, já demonstrou muita luta, muita garra, muita resiliência, principalmente nesses dois últimos jogos, mas é muito complicado. Se o nosso time titular já tem aquela limitação técnica, quando a gente falta uma ou outra peça, a reposição geralmente não é à altura, e eu acho que esses são os casos, tá? Não acho que Sobral esteja à altura e nem Lucas Lima à altura de Dieguinho e Richardson atualmente, pelo que vem jogando. Mas é esperar que entrem muito bem, é isso que a gente vai estar torcendo por aqui. E aí, rapaziada, além dessa notícia, também tem notícia de Fernandinho, tá? Fernandinho também que voltou recentemente de lesão, mais uma vez lesionado, deve passar aí mais um mêsinho fora, cerca de 3 a 4 semanas fora, para se recuperar 100% e tá podendo estar de volta aí para ajudar o elenco do Ceará. Voltou, não voltou tão bem, é verdade, não voltou tão bem de lesão, acho que faltou um pouco mais de confiança, estava também com alguns problemas pessoais, né? Para quem não viu, teve problema, saiu até no portal do Léo Dias aí, problema com a ex-mulher dele, não sei se até que ponto isso pode ter afetado o futebol do Fernandinho, mas acabou que ficou de fora aí dos últimos jogos e realmente tá lesionado, tá aí com a lesão na coxa e deve ficar um mês fora. Então, pelo visto, confirmados até agora, o Fernandinho diagnosticado realmente com uma lesão na coxa, deve passar um mês fora. E a dúvida para o jogo diante do Palmeiras, as dúvidas no caso, são Dieguinho e Richardson para a posição do meio campo. A gente espera muito que pelo menos uma dessas peças, assim, pelo menos o Dieguinho, né? Vamos ser bem sinceros, o Dieguinho tá mais constante, tá melhor aí na temporada.
esperar que ele consiga se recuperar a tempo para esse jogo diante do Palmeiras e possa estar lá no meio campo ajudando a gente. Agora, falar de contratação, surgiu ontem a notícia de Andrés Gomes, um ponta colombiano, uma promessa colombiana que surgiu aí no Milionários, tem apenas 22 anos, acreditem se quiser, já está lá no Rennes da França. Foi uma captação lá do clube francês de 60 milhões de reais. Surgiu a notícia ontem aí do Esportes do Povo. E aqui, eu vou ser bem sincero, aqui a gente sempre diz o seguinte, a gente não é jornalista, a gente muito mais replica as notícias aqui para vocês do que propriamente traz as notícias, porque essa não é a nossa função aqui. Mas a gente, claro, sempre tenta trazer com responsabilidade, vai atrás, eu fui atrás de falar com algumas pessoas, com o próprio presidente, não consegui confirmação sobre essa informação que saiu. Mas assim, eu particularmente, com todo respeito ao pessoal lá do Esporte do Povo, eu acho muito difícil. Eu acho que não faz sentido você ir atrás de um jogador que teve recentemente uma captação de 60 milhões de reais. A gente acabou de ter uma negativa de um jogador de 14 milhões de reais, cara. Então, assim, por mais que, pelo óbvio, a gente possa tentar ele por empréstimo, se a gente tenta ele por empréstimo como uma opção de compra, é completamente inviável. Então, não faz o menor sentido. É um jogador novo que já teve passagem também pela seleção colombiana. Enfim, uma movimentação que eu acho que não faz sentido. É um nome que está sendo ventilado aí no Vasco da Gama, que aí sim, o Vasco já tem, né, um montante aí para investimento, pode de fato investir no jogador. Mas, enfim, é o cara que surgiu lá no Milionários, surgiu como grande promessa, fez grandes temporadas, chamou a atenção aí do futebol dos Estados Unidos, foi vendido lá para o Salt Lakes, e aí lá também chamou a atenção do Rennes, que fez essa captação de 60 milhões de reais pelo homem. Então, rapaziada, pela lógica, por questão de valores, eu acho muito difícil que o Ceará faça essa movimentação. Eu acho que o nosso patamar financeiro ainda não está aí, nosso patamar, quem sabe, de jogador também ainda não está aí. Então, é como a gente está dizendo, a gente respeita lá o pessoal do Esporte do Povo que soltou a notícia, mas, como a gente sempre diz também, interesse, meu amigo, eu tenho interesse em comprar um Lamborghini, mas aí poder são outros 500. Vamos esperar aí se tem mais informações, se surge mais alguma coisa, mas por enquanto é isso. O que a gente tem de informação o Ceará tem interesse no jogador e o jogador vale 60 milhões. Então, não sei se faz muito sentido, não vou até nem me aprofundar muito aqui sobre, porque realmente a gente não tem mais nenhuma informação mais contundente sobre Andrés Gomes, aí atacante de 22 anos, colombiano, promessa lá do Rennes da França. Inclusive não tem nenhum jogo nessa temporada de 2025. Beleza, rapaziada? Então é isso, pedir mais uma vez para que você taque o dedo no seu like, o que você acha aí sobre essas questões, principalmente em relação ao nosso time titular, o nosso meio-campo, que deve ir com desfalques diante do Palmeiras, e essa possível contratação, ou esse possível interesse do Ceará em Andrés Gomes. Será que procede? Vamos esperar aí por mais informações. Qualquer coisa a gente traz aqui para vocês. Deixa teu comentário, deixa teu like, deixa teu hype. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Valeu!